Bom dia, bom dia, bom dia. Ou boa. Não, bom dia. Bom dia, galerinha, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia de live. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre contenção higiênica, né? Sempre tem perguntas aqui no consultório, pergunta na faculdade, pergunta aqui no Instagram sobre a bendita contenção higiênica. Então, seguinte, na verdade a contenção é mais sobre... As perguntas, no geral, são sobre contenções, né? Mas hoje a gente vai falar sobre a contenção higiênica. O que seria, então, uma contenção? Quando a gente faz um tratamento ortodôntico, quando a gente utiliza um aparelho ou um aparelho fixo, como esse aqui, ou um aparelho removível, como os alinhadores, como... Ai, calma aí que eu vou pegar os alinhadores para vocês verem qual que é a diferença. Como esse aqui, por exemplo, ó, então a gente tem aparelho fixo, né? Tanto autoligado, estético e tudo mais, mais fixo, com a pecinha colada no dente, quanto os alinhadores. Esse aqui não é contenção, esse aqui são alinhadores pra gente poder fazer a movimentação do dente, né? Quando a gente faz esse tipo de tratamento, essa é a primeira fase do tratamento, é a fase em que a gente está movimentando os dentes e consertando a mordida. Quando a gente tira esse aparelho, a gente precisa entrar na fase de contenção, né? Que é uma fase para a gente poder virar pro dente e falar assim, olha, agora o seu novo lugar é aqui que você precisa ficar. Porque o dente, ele tem memória, ele tem o que prende o dente no osso são fibras, né? E essas fibras, elas têm memória, elas querem fazer com que o dente ela volta pro lugar. São essas fibras que vão fazer com que a gente movimente o dente, né? Então a gente precisa dessa fase de contenção para poder virar pro dente e falar assim, olha, você precisa ficar aqui agora, o seu novo lugar é aqui, você tem que ficar aqui, né? Quem vai fazer isso vai ser a própria contenção. Se eu não faço essa fase de contenção, o dente ele vai voltar pro lugar, né? Então o dente, ele, lógico que não vai voltar como era antes, né? Então uma pessoa que tá lá com os dentes tudo torto, como era o meu caso, a gente não vai ter voltar como era lá no início. Mas é um dente ou outro que vira, que gira, que entorta um pouquinho, né? Principalmente os dentes aqui embaixo. Então nessa fase de contenção é justamente para isso, para poder mostrar pro dente que ele tem que ficar ali. Então nessa fase de contenção a gente vai utilizar contenções. São aparelhos específicos para poder mostrar para o dente que ele tem que ficar ali. Como na parte de cima, que são aquelas plaquinhas removíveis, ou pode ser até um próprio alinhador assim também, só que aí ela já não vai estar mais fazendo movimentação, ela vai estar fazendo só a contenção, ela está entrando passiva, não vai movimentar o dente nem nada. A gente tem essa daqui, tem aquela que só tem um fiozinho aqui na frente, tem diversos outros modelos, né, que a gente vai indicar ali para o paciente. E geralmente são as contenções removíveis na parte de cima. Alguns casos tem a contenção fixa, tem, por exemplo, um paciente que tem a falha aqui nos dois dentes da frente, né? A gente normalmente coloca uma contenção fixa para esses dentes não entortarem e não depender da colaboração do paciente. Porque quando a gente tem uma contenção removível, o paciente ele tira para comer, tira para escovar o dente e tudo mais. Agora, na parte de baixo, a gente tem a possibilidade também de utilizar contenções removíveis? Tem. Só que eu não gosto de nada removível, gente. Por quê? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que não tem disciplina. Então, a maioria dos pacientes também não tem, porque eu vejo aqui no consultório. Então, é um paciente que coloca uma contenção que no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês tá maravilhoso, usa bonitinho e tal. Depois, vai para um restaurante, tira ali a contenção, enfia num guardanapo, joga fora, daqui a pouco ninguém viu. Viajou, esqueceu esse trem pra trás, não, entendeu? A questão da disciplina pesa muito, por fato de ser removível. Então, eu não gosto muito de ficar dependendo do paciente. Então, na parte de baixo, pode ser removível? Pode ser removível. Ou pode ser a fixa, né? Então, quando a gente utiliza uma contenção na parte de baixo, geralmente, eu indico sempre a fixa. Por quê? Primeiro, eu estou numa fase de contenção, que eu quero que os meus dentes não voltem para o lugar, não se movimentem. E por uma segunda coisa também, por um segundo fator que eu utilizo a fixa, que é, quando a gente envelhece, a gente vai perdendo massa óssea, né? Então, o nosso dente, ele tá dentro de um osso. Então, na parte de baixo, o nosso dente, ele tá preso na mandíbula. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouquinho desse osso, né? O osso que era gordinho, ele vai ficando um pouquinho mais magrinho.
Se ele tá ficando um pouquinho mais magrinho, o meu dente que tava tudo assim alinhado, bonitinho, ele não tem mais o mesmo espaço que ele tinha para ficar, tá diminuindo esse espaço, então o que ele faz? Ele começa a entortar. Isso é fisiológico, isso é natural do organismo. Então, quando a gente vai envelhecendo, os dentes aqui embaixo, eles começam a entortar. Então, não tem aquela história, ontem mesmo eu escutei isso na faculdade, não tem aquela história de que assim, ai, meu cio está nascendo e tá empurrando o dente aqui tudo, e por isso tá entortando. Não, às vezes tá só coincidindo mesmo, com mordida errada, com algum hábito, ou pela questão do envelhecimento mesmo, a gente não tem espaço, né, para poder ter. Então, quanto mais velha a gente vai ficando, a gente vai tendo esses dentes aqui tortos. Então, o que a gente faz? Eu, em diária, principalmente, indico. Já que a gente conseguiu alinhar todos os dentes, a gente quer manter esses dentes no local, e quando eu for envelhecendo, esse dente ele tem a tendência a entortar, então eu já coloco uma contenção fixa ali para deixar todo mundo paradinho, para não ter esse efeito do envelhecimento, né? Esse efeito do tempo. Então, a gente chama até de ruga do dente. E daí, a gente tem basicamente duas opções de contenção fixa, que eu vou mostrar pra vocês. A gente tem a contenção normal, que é essa daqui. Então, a contenção fixa que a gente utiliza, ela é uma contenção que fica atrás dos dentes aqui da frente. Eu, inclusive, uso. Tenho uma aqui. E ela tem formatos diferentes. Então, a gente tem essa contenção reta, né? Que vai ser colada em todos os dentes ali. Então, nos 6 dentes da frente aqui, a gente tem um fio ali atrás dos dentes que vai ser colado em todos os dentes, né? Só que qual a desvantagem dessa daqui? Nessa, a gente não consegue passar o fio dental. Na hora que a gente passa o fio dental, esbarra ali no fio e não passa até o final, né? Vai continuar juntando tártaro e tudo mais? Vai, porque a gente não tá conseguindo higienizar direito, a gente não tá conseguindo passar o fio dental, então a gente não vai conseguir limpar até lá embaixo, mas vai manter os dentes ali. O que a gente faz, então? Passa a ir no dentista com mais frequência para poder manter essa contenção certinha, para verificar se essa contenção não soltou nem nada, se essa contenção tá bem colada, se ela não tá fazendo mal ali pra gengiva e tudo mais, e aí a gente mantém ela limpinha. Como a gente não consegue fazer essa higienização completa dentro de casa, a gente vai aumentar a frequência no dentista. Eu, particularmente, não gosto dessa contenção porque o paciente não dá pra passar fio dental. Então, ele precisa ir mais vezes no dentista porque ele não tá conseguindo fazer o básico em casa. Então, essa eu não gosto, tá? Tem uma outra opção também, que é a contenção, ó. Ela é retinha também, então a gente não consegue passar o fio dental, mas a gente não consegue em partes. Essa contenção aqui, se vocês repararem, ela tem um fio encostado no dente ali. Esse fio, ele não tá fazendo força nem nada. Minha luz resolveu queimar, tá piscando aqui. Tem um fio ali, só que ela tá colada só nas pontinhas do fio. Então, o restante dos dentes aqui embaixo, eles não estão colados. Então, você consegue passar um fio dental ali por detrás desse fio, tem todo um manejo para poder fazer, né? Mas aqui ela já não segura tanto, né? Então, eu já vi muitos casos de pacientes que usam esse tipo de contenção, que tá colada aqui nas pontinhas, só que como os outros dentes aqui não estão colados, pode ser que esse dente ainda movimente, porque eles estão soltos, né? Ainda que eu tenha os dentes do lado para poder conter, e ainda que eu tenha o fio encostado no dente, como ele não tá colado, esses dentes ainda têm uma certa movimentação. Então, não faz tanto assim a sua função. Então, eu também não gosto, né? Agora, a que eu gosto mesmo, e que outros dentistas condenam muito, principalmente quando não é ortodontista, é essa daqui, que é a contenção higiênica. Por que ela é chamada de higiênica? Porque ela tem essas voltinhas, né, do fio, então ela não é um fio reto, ela tem essas voltinhas aqui, para que eu possa passar o fio dental. Então, se vocês perceberem, eu tenho o dente, 2 dentes aqui, e a voltinha vai lá embaixo, para eu poder conseguir passar o fio dental justamente entre os dentes, né? Oi, Mandinha! Quanto tempo que eu não te vejo? Aí então, eu perdi até o raciocínio vendo a Amanda aqui agora. Voltando, a gente tem o fio, a contenção higiênica, que diferencia da outra porque ela tem essas voltinhas que permitem passar o fio dental. Porém,
Como a gente tem essas voltinhas, então eu tenho mais coisa ali, maior dificuldade para poder higienizar. Então eu vou juntar mais tártaro. É por isso que outros dentistas detestam essa contenção. Geralmente quem não é ortodontista. Por quê? Junta tártaro. Mas aí, gente, você sabe de convir comigo o seguinte. Eu tô com um aparelho na boca. É um aparelho passivo que não tá fazendo nada de movimentação, né? Mas que eu tô com algo na boca. Se eu tô com algo na boca, significa que não é pra eu deixar ali a Deus dará, que eu preciso tá tendo, eu preciso verificar se aquela contenção, ela está, de fato, não tá me fazendo mal, se tá tudo bem. Como que eu faço isso? Indo pro dentista, né? Então, quando a gente tem uma contenção, se a gente não tem contenção, eu já falo que a gente tem que fazer prevenção inteligente, que a gente tem que ir no dentista com mais frequência. E quando eu falo mais frequência, não é de 6 em 6 meses, não é de ano em ano, é pelo menos de 4 em 4 meses, né? Se for o caso, até menos que isso, justamente para a gente poder manter, no caso da contenção, a gente verificar que essa contenção ela tá certinha, que ela tá colada, que não vai ter maiores problemas, para eu poder manter a minha saúde da gengiva ali, como limpando, não deixando juntar tártaro. Agora, se eu quero utilizar uma contenção dessa pro resto da vida, porque eu também indico ela pro resto da vida, justamente para poder evitar aquelas características de envelhecimento, né, de entortar o dente ali. Então, se eu quero manter meu dente alinhado pro resto da vida, eu quero manter essa contenção pro resto da vida. Tem um professor que até brincava, né, que falava assim, não, a gente tira a gente tira essa contenção um dia antes de morrer, que a gente usa pro resto da vida. Então, se eu quero utilizar uma contenção para manter meu dente alinhado pro resto da vida, eu quero ter a contenção pro resto da vida, e aí eu quero usar o fio dental ainda, conseguir fazer a minha higienização em casa, mas eu quero que esse negócio não junta tártaro, questão de volta aí milagre a gente não faz, né? Então, como a gente contorna essa parte de que junta muito tártaro, a outra reta também junta muito tártaro, né? A depender do paciente ali, vai juntar muito tártaro mesmo. Então, a higiênica, ela acaba juntando um pouco mais de tártaro, pode ser que sim, pode ser que não, depende muito da higienização do paciente. Mas, via de regra, ela vai juntar um pouco mais de tártaro sim. Então, o que a gente faz? Aumenta a nossa frequência com o dentista. Então, se a gente vai no dentista, faz prevenção inteligente, a gente vai manter essa contenção limpa, sem tártaro. Se a gente mantém a contenção limpa, sem tártaro, a gente mantém a nossa saúde, tanto do dente quanto da gengiva, muito bem. Boa, em estado bom, né? A gente mantém os dentes no local, que é o que a gente quer, os dentes todos alinhados. E a gente tem o sorriso belezinha pro resto da vida, né? Então, eu, Indiara, sempre indico a contenção higiênica. A que eu tenho na boca, ela é higiênica também. E eu consigo passar fio dental tranquilamente. Junta um pouquinho de tártaro, lógico que junta, né? Até porque dentista, às vezes, assim, né? Não é porque dentista que faz o trabalho bem feito em casa e tudo mais. Mentira. A gente erra, a gente peca também de escovar o dente, passar o fio dental e tudo mais. Mas não pecamos em ir ao dentista para fazer prevenção inteligente. Então, eu mantenho a minha contenção. Eu tenho contenção que eu tirei na faculdade, tem quase 10 anos que eu formei. Eu tirei no meio da faculdade, antes de formar. Então, você pensa aí o tanto, tem pelo menos 10 anos que eu tenho a contenção na boca, sem ter problema nenhum de dente, sem ter nenhum problema gengival. Tártaro que tem, a gente resolve indo no dentista, fazendo prevenção inteligente. Então, vida que segue, né? Isso aqui é pro resto da vida, tem condições de a gente manter pro resto da vida, manter os dentes alinhados e manter com saúde, tanto a gengiva quanto o dente, com a contenção higiênica. Então, eu, Indiara, sempre recomendo para os pacientes, a não ser que o paciente fale, eu não quero de jeito nenhum, mas a minha recomendação é utilizar a contenção higiênica inferior, né? A superior eu ainda dou a opção de removível, porque não é pro resto da vida, mas ainda assim eu dou a opção de utilizar a contenção superior removível para o resto da vida, somente para dormir, né? Que não tem problema nenhum. E justamente para poder também evitar os efeitos do envelhecimento, mas aqui na região de baixo, na região inferior, é contenção fixa higiênica para o resto da vida, tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Fiquei muito feliz que eu vi uma mandinha aqui hoje. E até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo e tchau!